Vamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo em honra ao único Deus que adoramos. É o único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos a sua palavra assim como ela está escrita no livro de Apocalipse, capítulo de número 18, verso de número 1. Vamos iniciar o número 18 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 18. Vamos iniciar o capítulo, primeiro versículo. Diz assim o apóstolo João, conforme o Espírito Santo lhe foi revelando a visão do Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor, em honra a Jesus Cristo somente. Depois dessas coisas, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa, dizendo: Ela caiu, caiu, Babel, a grande. Ela se tornou um lar para os demônios, cárcere de todo espírito impuro, cárcere para toda ave impura e odiosa. Porque todas as nações beberam do vinho da fúria de Deus por causa de sua prostituição. Sim, os reis da terra se prostituíram com ela. E, de seu amor incontido pelo luxo excessivo, os negociantes da terra enriqueceram. Até aqui por enquanto. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela inicia aqui nesse momento uma série de declarações acerca de Babel, a grande. No caso aqui, não se referindo a Babel, a cidade do rei Nabucodonosor, não essa cidade. Não está se referindo a essa Babel. Está se referindo à mulher que vimos, a prostituta que vai ser pisoteada pelo anticristo e pelos seus aliados. No caso de Jerusalém. O segundo versículo desse capítulo, que é quando o anjo começa a bradar com alta voz, dizendo: Ela caiu, caiu, Babel a grande. Isso é uma repetição do livro de Isaías, capítulo de número 21, verso de número 9. Exatamente a mesma fala. Caiu, ela caiu, Babel a grande. Isaías, nessa visão, ele está tendo a visão sobre a Babel de Nabucodonosor, a Babel da Babilônia, dos babilônicos. Nessa visão, nessa visão, Isaías, ele vê um sentinela, um vigia, um guarda, em um muro, vigiando. Mas então, quando ele vê uma cavalaria vindo distante, ele começa a declarar: Ela caiu, caiu, Babel a grande, caiu. O Senhor Jesus, ele compara Jerusalém em todo o livro de Apocalipse com Babel, a tal ponto de não se referir a Jerusalém mais como Jerusalém, mas somente como Babel, como uma prostituta, enfim, não mais como Jerusalém, mas como Babel, como uma cidade, uma nação que não é exemplar e não tem nada de bom. A gente fica pensando por quê? E se a gente for analisar o procedimento de Babel, do reino babilônico, dos assírios, que dominaram a cidade de Babel, a gente vai ver exatamente o mesmo procedimento de Israel. No livro de Jeremias, no finalzinho do livro de Jeremias, o Senhor ele declara o fim do reino da Babilônia. Que o reino da Babilônia seria dominado pelo reino da Pérsia e da Média. O que aconteceu na época de Daniel. Nabucodonosor morre e o filho de Nabucodonosor ele é morto e logo o reino é passado para os reis da Média e da Pérsia. Se a gente for analisar
o livro de Jeremias, o Senhor, ele, enquanto está dizendo que Babel vai ser pisoteada e invadida, no caso a Babel do reino da Babilônia, não Jerusalém, né? Até então, o Senhor Jesus ele declara assim no livro de Jeremias que Babel era a arma de guerra dele. Que com Babel ele destruía reinos, ele matava ímpios, ele destruía zombadores, ele martelava toda a terra e pisava todos os reinos da terra através de Babel, através do reinado de Nabucodonosor, através daquele reino, o reino babilônico. Só que o Senhor, tanto no livro de Jeremias quanto no livro de Isaías, ele declara que o pecado de Babel não foi invadir Jerusalém, não foi ter colocado os judeus no exílio e ter feito tantas atrocidades com os judeus. Até porque o Senhor, ele levantou justamente essa nação para punir o seu povo. O Senhor Jesus, ele levantou essa nação justamente para punir o seu povo. Então a nação só estava somente cumprindo uma tarefa que Deus deu para ela. Porém, Deus diz que o pecado de Babel, de Babilônia, para que ela fosse destruída, não foi ter invadido Jerusalém, mas foi ter se exaltado e dito: eu conquistei os reinos, eu invadi Jerusalém, eu destruí os judeus pela minha própria força. Esse foi o pecado de Babel, para que ela fosse destruída. Sabendo que Babel foi um instrumento de Deus, mas o seu pecado foi ter se gloriado da sua própria força, dizendo: foi com minha força que eu fiz tudo isso, foi com minha força que eu dominei os judeus, foi com minha força que eu dominei as nações. Babel, uma hora, estava cumprindo desígnios de Deus. Inclusive, os próprios babilônicos, eles sabiam disso. Rabsares, o comandante de Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ele diz para Jeremias: Jeremias, a gente invadiu porque vocês pecaram contra o Senhor, o seu Deus. O próprio Nabucodonosor falou: não façam mal a Jeremias, porque ele profetizou em nome de Adonai o que a gente ia fazer. O próprio Nabucodonosor, ele se converte ao Senhor Jesus Cristo. E ele escreve no livro de Daniel uma carta confessando a glória do único Deus que existe. E dizendo que todos devem adorar o único Deus que existe, o Senhor dos Exércitos. Porém, Babel, ela não seguiu com Nabucodonosor. Não seguiu o exemplo e se desviou completamente do exemplo de Nabucodonosor, se gloriando, sendo arrogante e se envolvendo cada vez mais com idolatria. Da mesma forma, a gente pode ver Jerusalém, Israel. Israel também foi uma nação que foi levantada do pó para ser uma arma de guerra de Deus. Assim como os babilônicos foram levantados do pó para pisar o Egito, para pisar os filisteus, para pisar os judeus, Israel, amando de Jesus Cristo, também o povo de Israel foi levantado do Egito para pisar as 7 nações de Canaã. E fez isso até o ponto em que deixou de seguir ao Senhor, assim como Babel. Então, assim como Babel foi levantada do nada para pisar as nações amando do Senhor, assim também Israel foi levantada do nada para pisar 7 nações dos cananeus. Só que se desviou, não seguiu o caminho que deveria seguir. Olhando esse ponto da história, a gente pode entender porque o Senhor Jesus ele sempre compara Jerusalém com Babel. Babel é a capital dos babilônicos. Jerusalém é a capital dos judeus.
povo babilônico foi levantado do nada para pisar nações a mando de Deus. Os judeus foram levantados do nada para pisar 7 nações a mando de Deus. Os dois não seguiram a Deus. Os dois até tiveram reis que seguiram a Deus. Mas o povo não seguiu o exemplo. E os dois foram punidos pelo Senhor. Olhando assim, a gente pode entender por que Deus compara tanto Babel, os babilônicos, com Jerusalém e os judeus. Porque a história se repete. Verso de número 4 do livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4. João continua dizendo o seguinte: Então ouvi outra voz do céu dizer: Meu povo, saia dela, para que vocês não participem dos pecados dela, para que não sejam infectados por suas pragas, porque seus pecados formam uma massa pegajosa que alcança o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Até aqui por enquanto. Como eu estava falando nas pregações passadas, somos tentados a pensar que Babel é a Igreja Católica. Mas o primeiro ponto que analisamos é que Babel, aqui a mulher, não é uma instituição, não é um governo. É uma cidade, é uma localidade, é uma cidade, é um espaço geográfico, é uma cidade. Agora vem outro ponto de reflexão. O Senhor Jesus ele diz: Meu povo, saia do meio dessa mulher, saia do meio dela. Podemos dizer que há povo de Deus envolvido na Igreja Católica? Não. Pode ser, e acontece muito, de católicos se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Isso é fato, isso acontece todos os dias. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo por isso. Porém, quando o Senhor Jesus Cristo diz: Meu povo, saia do meio dessa mulher, Deus está falando que há um povo que o segue, que é fiel a ele, porém está no meio dessa mulher. Você pode dizer que há alguém que serve a Deus fielmente e faz parte da Igreja Católica? Você não pode dizer isso. Existem pessoas que pensam que são católicas, mas não são. Agora, dizer que uma pessoa que cumpre todos os ritos da Igreja Católica, ela faz parte do povo de Deus, isso não é possível. Mas, por outro lado, é possível que você faça parte do povo de Deus e pegue um avião agora e vá para Jerusalém. Há muitos filhos de Deus nesse exato momento em Jerusalém. Porque é possível estar no meio daquela prostituta, mas não fazer parte dela. Porém, o Senhor ele diz: saia do meio dela, para que vocês não participem, para que vocês não sejam induzidos a participar do pecado dela. Porque quando você vai para Israel, você é bombardeado, você é tentado a comprar aqueles amuletos, aquelas lembrancinhas, aquelas coisas ungidas. É um convite tentador para muitos. Essa profecia, esse mandar do Senhor, saia do meio dela, saia do meio de Babel, esse mandar do Senhor, ele já foi profetizado também em outros livros do Velho Testamento. Ele se repete. Vamos ler aqui o livro de Ezequiel, capítulo de número 23, verso de número... perdão. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo de número 51, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Jeremias 51, verso de número 6. Fujam de Babel, cada um salve a própria vida. Não pereçam pela iniquidade dela,
pois chegou o tempo da vingança do Senhor. Ele retribuirá o que ela merece. E também no mesmo versículo, também no mesmo capítulo de número 51, agora no verso 45, a mesma ordem se repete. Jeremias 51, 45. Saia dela, meu povo, cada um salve sua vida da ira ardente do Senhor. Todas essas profecias, tanto no livro de Jeremias quanto no livro de Apocalipse, se refere a Babel, com a diferença de que Jeremias estava profetizando para Babel dos babilônicos, enquanto Apocalipse deixa claro que é sobre Jerusalém, a Babel espiritual. As mesmas profecias do livro de Jeremias e do livro de Apocalipse se encaixam na mesma situação. Vamos seguir lendo? Verso de número 6 do capítulo 18 de Apocalipse. Diz o Senhor assim, olha. Retribuam-lhe como ela fez. Paguem-lhe o dobro por seus atos. Usem o cálice em que ela misturava, para misturar-lhe uma porção dupla. Agora sim, vamos ler o livro de Ezequiel. Diferente de Jeremias, Ezequiel ele não direciona a sua profecia nesse capítulo para Babel física. Mas ele está declarando aqui uma profecia, o capítulo 23 todinho, para o povo de Israel. Considerando o povo de Judá uma prostituta e o povo de Samaria outra. E para esse povo judeu, o povo de Israel, Ezequiel, no capítulo de número 23, verso de número 44, ele vai encaixar-se na profecia que acabamos de ler do livro de Apocalipse. Misturem para ela poção dupla, façam beber, façam com que ela beba. Ezequiel 23, verso de número 44, diz assim, olha. Pois todos vêm a ela como um homem vai a uma prostituta. Assim, eles vão a Olá e Olibá, aquelas mulheres despravadas. Todavia, há homens corretos que a julgarão como adúlteras e assassinas, porque elas são adúlteras, e o sangue está gotejando por suas mãos. Pois aqui está o que o Senhor Deus diz. Façam uma assembleia para puni-las, entreguem-nas ao terror e ao saque, deixem que a multidão as apedreje até a morte, despachem-nas com suas espadas, matem seus filhos e filhas e queimem suas casas até as cinzas. O livro de Ezequiel 23 também, agora no verso 33, diz assim, olha. Eu a encherei com bebedeira e tristeza, um cálice de horror e devastação. A taça de sua irmã Samaria, você beberá e se afogará nela. Então beberá até a última gota e rasgará os próprios seios, pois eu tenho falado isso, diz o Senhor Deus. Então, assim como o Senhor, ele manda que os povos façam Jerusalém beber o cálice da ira do Senhor, aqui o Senhor está declarando com antecedência no livro de Ezequiel que o Senhor fará ela beber uma taça de horror e devastação e que o efeito dessa taça será destruição total. No livro de Jeremias, novamente, no capítulo de número 50, verso de número 29, o Senhor fala o seguinte: convoquem os arqueiros contra Babel, todos que empunham o arco, cerquem-na de todos os lados, que ninguém escape, retribuam a ela conforme seus feitos, como ela fez a vocês, façam a ela, pois ela insultou o Senhor, o Santo de Israel. O Senhor, ele dá duas ordens, que façam ela beber e que façam a ela conforme ela fez. Da mesma forma que ela fez, assim seja feito a ela, a essa cidade.
Vamos ler novamente para lembrar. Apocalipse 18, verso de número 6. Retribuam-lhe como ela fez. Paguem-lhe o dobro por seus atos. Usem o cálice em que ela misturava, para misturar-lhe uma porção dupla. O Senhor ele dá uma ordem, retribuam a ela e usem o cálice que ela misturava para fazer ela beber uma porção dupla. Essas duas profecias vemos no livro de Ezequiel. Ezequiel, o Senhor declara que vai fazer a cidade beber, porque a cidade é prostituta, a cidade de Jerusalém, o povo de Israel. E no livro de Jeremias vimos a ordem: retribuam a ela, façam a ela conforme ela fez a vocês. Para finalizar essa pregação, porque é uma pregação bem rápida, estamos aqui vendo, o objetivo dessa pregação é mostrar uma vez mais que todo o livro de Apocalipse, ou boa parte dele, quase que 90%, já está profetizado nos outros livros da Bíblia que vêm antes dele. No livro de Jeremias, no capítulo 50, novamente, para relembrar a última pregação, quando vimos no livro de Daniel o rei do norte, que é o rei que vai estabelecer a abominação desoladora no lugar sagrado, que é o rei que corromperá os povos com lisonjas e distribuirá cargos a quem ele quiser, que será o rei que colocará o anticristo dentro do templo de Jerusalém, o terceiro templo. Assim como ele vem do norte para destruir Jerusalém, no livro de Jeremias, no capítulo de número 50, verso de número 1, achamos essa profecia acerca de Babel. Esta é a palavra que o Senhor falou sobre Babel, acerca da terra dos caldeus, mediante Jeremias, o profeta. Declarem entre as nações, anunciem, ergam o estandarte e proclamem, não escondam. Digam, Babel foi conquistada, Bel está envergonhado e Merodach apavorado. Suas imagens estão envergonhadas e seus ídolos apavorados. Pois uma nação marcha contra ela do norte, que desolará sua terra. Ninguém habitará nela. Homens e animais fugiram dela. Foram-se. Então, assim como o Senhor profetizou que os exércitos que vão se reunir contra Jerusalém para pisar Jerusalém, eles vêm do norte, isso declara o livro de Daniel. Assim se repete a profecia do livro de Jeremias, capítulo 50, verso de número 1. Um exército marcha do norte contra Babel. É por isso que Jerusalém é sempre referida como Babel, porque foi uma nação levantada do nada, assim como Babel foi, levantada para pisar outros povos, assim como Babel foi, Jerusalém também, mas não seguiu ao Senhor, assim como Babel também fez. Em todos esses pontos, Israel foi totalmente idêntico. Por isso devemos entender porque o Senhor ele compara sempre Babel com Jerusalém. E por que ele chama Jerusalém de Babel? Pela semelhança do seu proceder pecaminoso, pelo seu histórico, de que Deus o levantou do nada, mas mesmo assim a nação não valorizou. Embora sempre há um ou outro no meio daquele povo, no meio dos povos que sempre segue ao Senhor, no geral a nação se perde. Infelizmente, a nação é destruída, enquanto os justos, enquanto os que seguem a Deus como Daniel, felizmente precisam ver o seu povo sofrendo por esse pecado que eles cometem. Assim também nós podemos comparar o Brasil, sofremos como Daniel vendo o povo sendo destruído todos os dias. Mas assim como Daniel pôde mudar até mesmo, por causa do seu testemunho, até mesmo Nabucodonosor foi tocado,
Sabemos que no meio desse sofrimento que o Brasil ele segue num sofrimento sem precedentes. No meio desse sofrimento, há Daniéis. No meio desse reino da Pérsia, há mulheres como Esther, há homens como Mardoqueu, que ainda assim geram testemunhos, geram edificações. E o mais importante de tudo, glorificam o nome de Deus. Ainda que o mundo esteja como Babel, um dia vamos dizer como no livro de Salmos, quando o povo de Israel voltou do cativeiro da Babilônia. Aquele momento parecia um sonho, quando caminhávamos para Sião, saindo do cativeiro, onde não tínhamos vontade de tocar harpa, pendurávamos nossas harpas no salgueiro, mas agora cantamos em Sião. Assim, dessa mesma maneira, estamos aqui estudando a palavra do Senhor, não somente para ver profecias e comparar o Velho Testamento com o Novo, mas para saber que essa Babel se encontra não só em Jerusalém, mas o mundo todo. Em especial Jerusalém, mas o mundo todo. Um dia vamos sair daqui e vamos cantar como os salmistas que saíram de Babel cantaram. Amém? E vamos para Sião. Esse é o fato importante.